Bom, hoje é 31 de maio de 2022. Vamos participar aqui de mais uma meditação na palavra. O nosso mergulho hoje vai ser bem prático. Mas antes de entrar na parte prática, eu preciso fazer uma reflexão. Nós precisamos antes fazer uma reflexão, começando com quem sou eu? Pense um pouquinho. Quem é você? Reflete alguns minutos aí, te dá um minuto para você refletir aí. Amém? Refletir um pouquinho quem você é? Tá bom. Talvez você tenha pensado na sua profissão, tenha pensado no seu papel familiar, no seu papel dentro da igreja, no seu papel profissional, né? Já falei da profissão, na sua história, mas eu não vou perguntar qual foi a sua resposta. É importante você estar sempre refletindo quem você é, mas o que nós somos de verdade? Qual é o nosso propósito que Deus realmente planejou, né? Gênesis 1:27, conhecido texto, diz que Deus, ele nos criou, homem e mulher, a sua imagem, a imagem de Deus. Então ele criou os dois à imagem, né? Inclusive na criação, você percebe que apesar de Adão ter sido criado primeiro, você vê aqui quando ele repete, né, explica a respeito da criação, ele fala: a imagem de Deus criou homem e mulher. Depois ele explica como que ele criou a mulher, né? Tirou da costela de Adão e tal, no capítulo 2. Mas você e eu fomos criados à imagem de Deus. Mas nós não somos mais a imagem de Deus. Houve uma ruptura, houve um problema, todo mundo sabe, né, que aconteceu. O plano original de Deus para você e para mim é comunhão com Ele. É passear pelo jardim com Ele, né, ter acesso direto a Ele, conversar com Ele e não morrer, nunca morrer. Então, a primeira resposta que nós teríamos que saber é que nós fomos criados à imagem de Deus para sermos eternos, diga eternos. 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 Não morrer, nunca morrer. Eternos e ter acesso a Deus, porque o diabo também é eterno, né? Só que ele não tem comunhão com Deus, né? Acesso ele tem também, porque ele conversa com Deus lá. Nós vemos até quando o Jó passa a prova, né? Ele vai conversar com Deus ali e Deus faz uma pergunta para ele. E então não é só o acesso a Deus, mas é a comunhão. Então nós somos criados à imagem de Deus, homem e mulher, do mesmo jeito, para ter comunhão e viver eternamente. Mas como nós sabemos, o homem caiu. O que houve? Em Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então eu não posso falar de nenhuma doutrina, que é a segunda parte do nosso estudo, sem nós entendermos sempre essa questão de onde, da nossa origem, fomos criados à imagem de Deus, mas o homem caiu da presença, perdeu a presença de Deus. Nós tínhamos acesso direto a Deus. Deus falava com o homem todos os dias, não havia nada que nos dividia. Isaías 59, versículo 1 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então nós não podemos ter comunhão com Deus porque os nossos pecados fazem divisão. Deus não peca, Deus não tem nenhum pecado, então ele não pode compactuar, não pode conviver, estar junto, ter comunhão com o pecado. Então o que aconteceu? Ao cair, a mulher e o homem, né? A mulher comeu primeiro, ofereceu para Adão, que ele comeu também. Então está aqui. Foram formados por Deus, caíram também, os dois caíram, perderam a comunhão. E o que aconteceu? O plano de Deus não pode ser frustrado.
Deus nunca é pego de surpresa, Deus sempre sabe tudo o que vai acontecer e todos os planos de Deus são perfeitos. E Deus, o que ele fez? Ele já tinha o plano organizado e perfeito, e quando ele enviou Jesus, o que Jesus diz aqui? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi. Jesus nos escolheu. Então, quando Deus envia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele está fazendo o quê? Restabelecendo o que se perdeu no Éden. A queda do homem é restabelecida, o homem é levantado novamente, ele ressuscita para viver com Cristo. E isso foi uma escolha de Deus. Foi Deus quem escolheu você. Foi Deus quem estabeleceu novamente a comunhão que tinha sido perdida, restabeleceu a comunhão que havia sido perdida. E repete comigo aqui, Jesus nos escolheu para nós darmos fruto. E esse fruto permaneça. Tá? Então, o nosso papel é dar fruto. Adão, quando foi colocado no jardim, ele não ficava lá com a mão abanando, sem fazer nada. A Bíblia diz que ele tinha ali a obrigação, o trabalho, né, de cuidar do jardim. Ele cuidava. Então ele não tinha praga nem nada, mas alguma coisa ele fazia lá. Ele cuidava do jardim, né? Acho que ele alisava as árvores, né? Conversava com as frutas, conversava com os animais, né? Porque praga não tinha, tudo nascia, mas ele tinha uma atividade, né? Então Deus sempre nos colocou para trabalhar, para gerar alguma coisa. Jesus, ele foi criticado e Jesus falou assim: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então a gente tem que entender o seguinte: o Senhor nos resgatou, nos transformou novamente agora em escolhidos dele, porque ele escolheu Adão, né? Ele fez do barro, soprou nas narinas e fez ali ele vivente. Escolheu aquele homem para ter comunhão com ele. Jesus te escolheu para você ter comunhão novamente com o Pai. Amém? Amém. Então nós fomos criados à imagem de Deus. Nós caímos no pecado e fomos regenerados, escolhidos por Jesus, para nós vivermos uma vida novamente frutífera, porque esse fruto permanece. E, quarta, o que aconteceu? Olha só que imagem forte. Você consegue discernir aquela imagem? Não sei se dá para ver direitinho do lado direito. O que está acontecendo ali? O que é aquilo ali? É um pé. Em cima do quê? Dá para ver que tem uma pessoa ali embaixo, ali? Uma pessoa, né? Então, olha só, gente. O Senhor, olha o que diz aqui Romanos 5:9. Romanos é um livro importantíssimo de nós meditarmos e entendermos ele. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, o sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, nós somos salvos da ira de Deus. Deus, ele vai destruir essa terra. Essa terra vai ser totalmente queimada, vai ser feito tudo novo. E quem não tiver debaixo da cobertura de Deus, vai ser completamente destruído. Então, olha o privilégio que nós temos de sermos salvos da ira de Deus. Então, as pessoas elas têm uma visão muito errada de Deus, de achar que Deus é um velho de cabelos brancos, bonzinho, um vovozinho, que está sentado lá no céu e passando a mão na cabeça de todo mundo. Deus não está. Aliás, Deus anda muito irado. Nós temos visto que os dias estão chegando numa situação parecida com os tempos de Noé, parecida com os tempos de Sodoma e Gomorra, e Deus vai cumprir a sua ira. A ira de Deus vai ser derramada sobre toda a terra, mas nós fomos salvos da ira de Deus por causa do sangue de Jesus. Nunca se esqueça. Quando você estiver pensando em desistir, pensa assim: se eu desistir, eu estou caindo no inferno, eu estou voltando, estou regredindo a uma situação de condenação. Lembre-se
do amor que Deus teve por te resgatar. Ele te escolheu sem você merecer. Ele te chamou sem você pedir, sem você... Você pensa que você que veio para a igreja? Não foi. Foi o Senhor quem tocou no seu coração, como Ele toca no coração de todas as pessoas. Muitos rejeitam. Eu acredito nessa predestinação, que Deus ele toca no coração de todas as pessoas, todos são predestinados a serem salvos, não tem ninguém que é desprezado por Deus, mas a maioria despreza, a maioria rejeita. Ele te escolheu e você veio. Lembra que Jesus falou, vem e me segue? E alguns disseram, não, eu não vou. Aquele jovem rico falou, não, eu não vou vender tudo que eu tenho, dar para os pobres e te seguir. Ele preferiu ficar com as riquezas. Muitas pessoas se apegam a coisas pequenas, porque não entendem que estão debaixo da ira de Deus. Pensa só comigo, aqui no Brasil não tem essas coisas, então a gente não sabe muito bem, mas você já viu o filme? Por exemplo, está tendo um terremoto terrível, ou então está vindo um tsunami gigante, ou vai cair um meteoro aqui agora, ou vai destruir sua casa. Ou a casa começou a pegar fogo, está tudo indo vai destruir. O que você faz? Sai correndo, né? Normalmente você larga tudo, não larga? Você esquece documento, você esquece a janta, você esquece o celular, você esquece aquele objeto que você gosta, você larga tudo para trás e sai correndo. E geralmente nos filmes, algumas vezes acontece da pessoa, preciso pegar tal coisa, e a pessoa volta para pegar e geralmente está ruim, né? A pessoa se perde. É mais ou menos isso. Quando Jesus nos chama, a gente tem que largar tudo e seguir a Ele. Não volta para buscar nada do seu passado, porque o seu passado vai ser destruído pela ira de Deus. Deus é um Deus que se ira todos os dias, diz a Bíblia Sagrada. E o perdão está nas mãos dele para que ele seja temido. Então nós temos que ter esse respeito de Deus, esse temor, esse entendimento de que Deus é o Todo-Poderoso e que ele nos ama e nos salvou da ira. Mas se nós sairmos da presença dele, não vai ter jeito. Nós vamos estar debaixo dessa ira novamente. Amém? Então dá um glória a Deus aí, salvo da ira. Glória a Deus! Amém? Então, olha o que acontece. Então nós fomos criados originalmente para viver eternamente, a imagem de Deus. O homem caiu no pecado, né? Jesus nos escolheu. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Salvar do quê? Salvar da ira de Deus, que é o inferno, que é a condenação eterna. E através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então foi o Evangelho, foi as boas novas, a boa notícia de Deus que nos salvou, que nos resgatou da ira de Deus e vai nos levar para o céu. Amém? Amém. Dito isso, esses 5 pontos, a gente pode passar para a segunda reflexão nossa hoje.